coloque de pé, aplauda ao Senhor. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que noite linda, que noite de festa, que noite de celebrar na presença de Deus, estar à mesa com o Senhor para celebrar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Feche os seus olhos neste lugar. Feche os seus olhos nessa noite e comece a agradecer ao Senhor. Comece a bendizer o nome do Senhor. Comece a agradecer pela oportunidade de você estar aqui nessa noite. Começando a sua semana, consagrando a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu mês de agosto. Comece a orar, comece a interceder. Senhor, obrigado, Jesus. Nós te damos graças por todas as coisas. Como estamos felizes de estarmos aqui na tua casa. Que privilégio, que honra é estar na tua presença, é te servir, é estar no teu altar. Nós te adoramos, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos ao Senhor o nosso culto, nós te entregamos o nosso louvor, o nosso melhor louvor, em gratidão, em honra ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todos os teus benefícios sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Nós declaramos a tua glória neste lugar. Enche este lugar com a tua presença, enche este lugar com a tua alegria, que uma atmosfera de adoração, que uma atmosfera de busca, de clamor, em nome de Jesus, de júbilo, possa queimar os nossos corações, e nós venhamos celebrar ao Senhor, e nós venhamos jubilar na tua presença, e nós venhamos festejar, e nós venhamos te adorar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento. Nós te louvamos, nós te adoramos neste lugar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louvai ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. O Senhor já fez coisas lindas neste dia aqui, pela manhã, agora à tarde. Que nós possamos, Deus, fechar esse domingo de mesa, de ceia, com a manifestação linda do teu Espírito através da palavra. Que os nossos corações sejam tocados, ministrados profundamente, em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz, boa noite, meu povo. Deixa eu só acertar um negócio aqui, porque parece que está faltando lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Tem lugar aí do seu lado para alguém sentar? Tem aqui, ó. Ali, aqui tem 2. Aqui, ó. Então, você chegou, o casal chegou lá, ó. Vocês 2 de branco aqui, ó. Deixamos para vocês. Estava só esperando vocês 2. Estava só esperando vocês 2, bem aqui, ó. Do lado, e vocês já de branco, Pedro Juan está de branco, aí. Todo mundo de branco. Vamos organizar. Tem mais alguém aí, ó. Aqui na frente, acho que tem um lugar aqui, se não me engano. Tem um, né? Então, se você, aí atrás tem um. Olha aí. Vocês gostam de sentar para os cantos, né? Eles vão chegando e vão indo para os... Você tem que ficar na cara do gol aqui, ó. Já pega aqui direto, já é, ué. Né? Tem que pegar aqui. Então, tá. Pegou mais umas cadeiras ali. Isso aqui é o problema que todo pastor quer ter. Falta de cadeira, de lugar. Amém? Glória a Deus. Pronto, deu certo? Vamos ler o texto de Lucas 10, 25. Abra a tua Bíblia aí, abra a Bíblia, ligue a Bíblia, mas não venha sem Bíblia. Lucas 10, 25. Conhecido esse texto é a parábola do bom samaritano. Minha filha, limpa esse óculos aqui que eu não estou vendo nada. Por favor. Lucas 10, 25. Você achou? Diga achei. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que seguiu seu caminho, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, compadece-se dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Espírito Santo, que os nossos corações recebam essa porção da palavra, que seja selado e frutifique em cada um de nós, em nome de Jesus. Pode sentar. Esse texto é muito conhecido. A parábola do bom samaritano. Intitulei essa mensagem com o tema: quem é o meu próximo? Mas antes de entrarmos diretamente na parábola, eu quero olhar com você aquilo que antecede, de forma muito minuciosa, o que gerou a parábola do bom samaritano. Eu não vou pregar hoje, como geralmente eu prego, colocando as frases, né? Eu leio o versículo, o texto e vou colocando as frases. Mas hoje eu quero olhar com você para o texto, para a parábola do bom samaritano de uma forma mais ampla. Existem detalhes muito profundos nesse texto, do que simplesmente você olhar e falar: eu tenho que ajudar alguém, que é o que de forma muito sintetizada esse texto quer dizer. Eu tenho que fazer algo pela vida de alguém, eu tenho que ajudar o próximo. Mas tem muitas coisas que estão dentro do texto, que Jesus trouxe para nos ensinar uma série de situações para a nossa vida. Mas antes, eu quero olhar com você como a história começa. Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. 2 coisas interessantes. Era um perito, e ele quis colocar Jesus à prova. E ele fez um questionamento sobre a eternidade. Jesus é questionado sobre a eternidade. Então você tem que olhar já que é um perito na lei. Era alguém que conhecia sobre a lei. Você pode ver que todas as vezes que vinha a pergunta de um escriba, de um fariseu, de um doutor da lei, o objetivo era enredar Jesus. Era colocar Jesus numa saia justa, procurando de alguma forma fazer com que Jesus se perdesse nas palavras, ou trouxesse uma resposta incorreta, o que é impossível e nunca aconteceu. É impossível Jesus errar. Mas ele faz essa pergunta: como que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta assim: o que está escrito na lei? Como você a lê? Jesus responde questionando o que aquele homem sabia. Se ele era um perito na lei, é óbvio que ele conhecia sobre a lei. Do mesmo jeito que veio a pergunta, Jesus já devolve: o que está escrito na lei? É óbvio que ele sabia. Ele era um perito, ele era um profundo conhecedor, ele era um doutor da lei. Ele sabia muito bem o que a lei dizia. E aí ele responde assim: ame o Senhor seu Deus
de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus foi direto na resposta. Ok, resposta correta. Faça isso e viverá. Pronto. E a conversa poderia ter acabado ali. Podia ter acabado ali. Ok, entendi, Jesus. Então eu vou fazer isso. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E vou amar o Senhor com todas as minhas forças. É isso que o texto quer dizer. No entanto, ele não ficou contente. Ele quis trazer um outro questionamento para Jesus. Ele quis se justificar. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aqui nasce um texto, uma parábola, que conhecida teologicamente com uma macrovisão bíblica. O que é isso, pastor? Existem textos que eles abordam várias coisas a respeito da vida. É o caso desse texto da parábola do bom samaritano. Existem textos que são pontuais, por exemplo, um texto de cura. Fulano foi curado, e você trabalha ele como cura. São textos que são diretos e pontuais em cima de determinados assuntos. Mas existem textos que trazem uma macrovisão bíblica. Ou seja, ele abrange de forma ampla, como eu disse no início, várias coisas dentro do texto. Esse texto não se reduz somente a ajudar ao próximo. Essa parte é a que salta aos nossos olhos. Mas existem várias coisas que Jesus quer nos ensinar dentro desse texto. Por isso, precisamos olhar dentro de uma macrovisão bíblica. É algo amplo. É algo que serve para a vida em várias áreas. Então, Jesus começa dizendo o seguinte. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as suas roupas, espancaram-no e o deixaram quase morto. Em seguida, o texto diz que aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Eu separei em 3 partes essa mensagem. E a primeira delas é: Jesus trata a religiosidade. Primeira coisa. Olha que coisa interessante. Jesus diz assim, que um homem descia de Jerusalém a Jericó. 2 cidades simbólicas. 2 cidades simbólicas para o judeu, 2 cidades que continham alta religiosidade. E o texto diz que ele desceu, porque Jerusalém fica a 1000 metros acima do nível do mar, e Jericó fica a 200 metros do nível do mar. E esse homem estava descendo, e aqui vale uma aplicação para nós. Muitos de nós estamos descendo. As nossas vidas estão descendo ladeira abaixo, as nossas vidas estão num declínio profundo. Porque enquanto esse homem descia, ele foi assaltado. Ele foi espancado. Levaram o que ele tinha e o texto diz que ele ficou quase morto. Uma outra coisa, que há uma ação maligna. Há um assalto, há um espancamento, há uma vida sofrendo, é uma ação maligna. E nós precisamos estar atentos às ações de Satanás que nos cercam. Porque sempre quando a gente está numa jornada, numa caminhada, tem um opositor, tem um adversário que quer impedir você de chegar ao destino. Que ele vai criar situações para que você pare, para que você desista. Ele vai colocar pessoas, muitas coisas podem acontecer para que haja uma desistência de chegar ao destino. Esse homem descia, ele foi espancado, roubaram o que ele tinha, e ele ficou quase morto no meio do caminho. Agora, aparece na história 2 religiosos.
um sacerdote e um levita. Veja bem, Deus usa duas cidades religiosas, que eram referência para os judeus. E não esqueça que ele estava trazendo uma resposta para um perito na lei. Era alguém que entendia. Jesus não escolheu Jerusalém e Jericó aleatoriamente. Jesus escolheu essas duas cidades para a parábola com um propósito. De repente tem um espancamento, um assalto, uma ação maligna no meio do caminho. Ok, e aí? A pessoa fica lá quase morta. E Deus usa dois religiosos, Jesus usa dois religiosos, dizendo que eles iam para o caminho, pelo caminho, e passaram. Jesus usa um sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? Ele era um homem de influência no meio do povo. Era alguém que tinha responsabilidade espiritual, autoridade espiritual. Era um homem do templo. Aí Jesus usa um levita. Quem são os levitas? Senão a tribo que lá atrás, com Moisés e com Josué, eles não tiveram nem terra para ter herança, porque o Senhor disse que a herança dos levitas era o Senhor. Eram os únicos que poderiam carregar a arca da aliança. Era o povo que cuidava do templo. Jesus usa dois religiosos, dois crentes, dois que estavam na igreja, para dizer que eles fizeram vista grossa a alguém que estava sofrendo. E mais, o texto diz que eles seguiam o mesmo caminho, estavam na mesma rota. Mas ele, não tem nada a ver com isso não. Não tem nada a ver. Está tendo enchente no Rio Grande do Sul, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho parente lá. Estão morrendo na Venezuela, eu não tenho nada com isso, eu não sou venezuelano. Tem gente nos corredores do HGP, mas eu não tenho nada com isso, porque não é um parente meu. E assim segue a nossa religiosidade, porque nós nos preocupamos com a nossa agenda, com a nossa vida, com o nosso caminho, com aquilo que eu estou fazendo. E tem um monte de gente morrendo no caminho, e nós estamos passando e não estamos fazendo absolutamente nada. Porque nós estamos ocupados com nós mesmos. Nós estamos ocupados com a nossa religiosidade, com a nossa empáfia, com o nosso egoísmo. É isso que Jesus está falando aqui. Não é à toa que ele usa dois religiosos, um sacerdote e um levita. Enquanto nós não fazemos nada como corpo de Cristo, um ateu vai lá, pega o seu barco, o seu jet, vai lá, doa recursos e vai ajudar quem está sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Vai lá cuidar de pessoas. Enquanto nós, se o flanelinha pede R$2 para olhar o teu carro, a gente levanta o vidro e bate a porta com a maior ignorância. O problema é dele se ele está aí olhando o carro. O problema é dele. O problema é de quem está doente. O problema é de quem está sofrendo. O importante é eu estar bem. E nesse mundo egoísta, está deixando um monte de gente marginalizada. Um monte de gente no meio do caminho. Porque nós estamos nos ocupando com uma agenda vaidosa. E esquecendo de cumprir a verdadeira missão que o Evangelho nos encarrega. Não esqueça que isso tudo nasce de uma pergunta: como eu faço para dar a vida eterna? Você não pode esquecer da introdução. Como eu faço para dar a vida eterna? Quem é o meu próximo? Olha só, quem é o meu próximo? Eu te pergunto, quem é o seu próximo? E é no mesmo caminho. Eu passo e vejo alguém sofrendo, alguém passando algum tipo de situação, mas eu não. Eu até venho aqui tocar, mas é só aqui. Não tenho compromisso lá fora não. Eu até venho, sou baterista. Eu até sou pregador. Eu nasci na igreja. Sou batizado, ainda enche a boca, religioso que não faz nada por ninguém.
E por isso, irmãos, que a igreja está deixando de viver o seu propósito e a sua missão. Nós estamos nos ocupando com coisas secundárias, coisas que não são prioridades, e deixando de viver o verdadeiro evangelho, de cumprir o verdadeiro propósito. Lá uma vez ou outra a gente resolve fazer o evangelismo, lá uma vez ou outra a gente entrega umas cestas básicas, lá uma vez ou outra a gente faz uma coisa ou outra. E eu não estou falando aqui da igreja estrutura CNPJ, eu estou falando de pessoas que precisam cumprir a sua missão. Porque muitas vezes a gente acusa a igreja e diz que a igreja não faz, mas nem o dízimo devolve para ajudar a igreja, nem oferta dá, mas critica a igreja. Porque nós não entendemos ainda qual é o nosso papel no contexto de sociedade. Nós reduzimos a nossa vida à insignificância de um contexto pequeno, das minhas coisas. É o meu filho, se é com o meu filho, sim. Vamos doar sangue? Só se eu conhecer. Nós ainda não fazemos coisas pequenas, eu digo de forma geral como igreja. Nós criticamos inclusive quem faz. Nós precisamos mudar a mentalidade, ter realmente mentalidade do reino de Deus. Realmente fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Então, a primeira parte, Jesus está tratando a religiosidade. Cidades religiosas, Jerusalém e Jericó, há uma ação maligna. 2 religiosos, e eles seguiam o mesmo caminho. É importante esses detalhes do texto. Eles iam pelo mesmo caminho. Ei, não é comigo não. Ei, não tenho nada com isso não. Não é problema meu. Tenho muita coisa para fazer. Vai lá que o pastor, isso é coisa de pastor. E nós colocamos a carga sobre alguns. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Nós devemos dividir as nossas cargas e não colocar nas costas de alguns. Todos nós temos uma responsabilidade como cristãos nessa terra. Mas se na primeira parte Jesus trata a religiosidade, na segunda parte Jesus surpreende. Porque o texto continua, depois que o levita e o sacerdote, tenho nada a ver, não é comigo não, o problema é dele, deixa ele lá, eu tenho que seguir a minha jornada. Mas um samaritano que seguia o caminho, chegou onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, compadeceu-se dele. Aqui Jesus começa a surpreender. Por quê, pastor? Porque eu já expliquei algumas vezes aqui que não havia um bom relacionamento entre judeus de Jerusalém e samaritanos. E por quê? O filho de Salomão, Roboão, quando ele herdou o trono, houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. 2 tribos ficaram para Jerusalém, Judá e Benjamim. As outras tribos criou outro reino, com a sede em Samaria. Havia sede em Samaria e a sede em Jerusalém. E os samaritanos, quem vivia em Samaria, eles começaram a trazer outros povos. Começaram a misturar. E aí, os judeus de Jerusalém diziam que eles não eram, digamos, puro sangue. E começaram a não mais aceitar esse relacionamento. Havia uma discussão sobre aonde deveriam adorar, qual era o verdadeiro local da adoração. Judeus e samaritanos tinham diferenças, tinham divisões. Tanto que você vai no texto de João 4 da mulher samaritana, o que ela questiona Jesus é sobre o local da adoração. Aí Jesus pega um samaritano e coloca dentro da história, dizendo que esse samaritano, vamos lá? Mais um samaritano, coloca o versículo. Depois da vírgula diz o quê? Só até aí, que fazia o quê? Você pode ver que o texto não diz que ia pelo mesmo caminho. O sacerdote e o levita, o texto diz que ia pelo mesmo caminho. Já
O texto nos mostra que o samaritano seguia o seu caminho. Ele viu o homem, ele se encontrou com o homem. Se ele se encontrou, é porque ele ia no caminho contrário. Ele parou a sua rotina, ele parou a sua agenda, se compadeceu desse homem. E aí vem o extraordinário. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Era um samaritano que seguiu o seu caminho, mas esse homem carregava com ele duas coisas: óleo e vinho. Óleo simboliza o que na palavra de Deus? Unção. A palavra nos ensina, inclusive, que se alguém estiver enfermo, chame um presbítero e ele com óleo vai lá orar e ungir você. E também tinha o quê? Vinho. O vinho simboliza o quê? Nós estamos na ceia, vamos celebrar daqui a pouco, reunidos à mesa, o sangue de Jesus. Aquele homem carregava nele um poder curador, a unção e o vinho que simboliza o sangue de Jesus derramado por nós no Calvário. E ele estava ali. O texto diz que ele enfaixou aquele homem, derramou, né, nas feridas vinho e óleo. E não é assim que Jesus faz conosco? Não é o seu sangue que nos lava, nos limpa e nos cura? Não é o sangue de Jesus que, passando por nós, sara todas as nossas enfermidades? Não é o óleo derramado que nos ativa, que nos impulsiona? Quando você olha a parábola das 10 virgens, que tem 5 prudentes e 5 nécias, o problema das nécias é que elas não tinham o quê? O óleo. Óleo. Cristão tem que ter óleo. Cristão tem que ter a marca da promessa, o sangue do Cordeiro sobre si. Por isso são detalhes do texto. Óleo e vinho também não está aqui de forma aleatória. Não, há um propósito, há uma instrução, há um ensinamento de Jesus acerca disso. Não esqueça que ele está respondendo um perito na lei, que estava entendendo muito bem o que Jesus estava falando. Mas o texto segue. Colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Se na primeira parte Jesus trata a religiosidade, na segunda parte Jesus surpreende, e a gente chega na terceira parte: Jesus te ama. Aquele homem o samaritano colocou aquele homem sobre o seu animal e levou-o para a hospedaria. Eu vou ver se você vai captar agora. E levou para a hospedaria. Só para quem está aqui, vamos ver se você entende. E levou para a hospedaria. Só para quem está lá. E levou para hospedaria. E levou para hospedaria. Quem já pegou? Quem já pegou? Quem já pegou que aqui é hospedaria, que aqui é lugar de cuidado, que aqui é hospital, que aqui é lugar de cura, que aqui é lugar de doente, que aqui é lugar de enfermo, que aqui é lugar de ser tratado, que aqui é lugar de ser curado, que aqui é lugar de ser restaurado? Aqui é a hospedaria do Senhor. Aqui é a hospedaria. Aqui é o hospital, aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar do cuidado de Deus. Mas vem mais, ele chegou na hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Diga assim comigo: ao hospedeiro. Diga de novo: ao hospedeiro. Ei, teve alguém que falou assim: eu vou,
mas deixo convosco o hospedeiro, eu deixo convosco o consolador, eu deixo convosco o Espírito Santo. A hospedaria, e tem um hospedeiro, por isso eu e você somos templo dele, do Espírito Santo. Que coisa linda. Jesus te ama, Ele te trouxe para a hospedaria. Jesus te ama, Ele colocou um hospedeiro para cuidar de você. Mas tem mais. Ele deu o quê? Lá no começo do versículo 35. Ele deu o quê? Diga 2 denários. Diga de novo, 2 denários. Ele pagou a conta adiantada. Porque ele ia viajar. Você não lembra de alguém que pagou a conta adiantada por você, não? Quantos anos você tem? Tem alguém aqui que tem mais de 2024 anos? Não, né? Pois é porque teve alguém que já foi lá e deixou tudo pago por você. Teve alguém que um dia foi num calvário e disse, tetelestai, está consumado, está pago, conta paga. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você não tem dívida porque ele pagou. Você não tem acusação porque ele pagou. Ele te perdoou, Ele te amou, mesmo sabendo quem você era, mesmo sabendo quem você seria, mesmo sabendo do jeito que você é, Ele te ama e deixa a conta paga. A conta está paga, ei! A conta está paga. Ele deixou 2 denários, pagou a conta adiantado. Você não tinha nem chegado aqui, mas a conta já estava paga. Pagou a conta adiantado, Michele. Aí de alguma forma, você veio parar na hospedaria. E o hospedeiro, o Espírito Santo, está cuidando de você. Eu me lembro, logo que eu converti, 1999. Eu me lembrei desse fato porque eu estava enfaixado nesse dia. Eu tinha pouco tempo na igreja. Coisa de meses. Eu estava no corredor da Igreja Metodista do Jardim das Esmeraldas, lá em Aparecida de Goiânia. E uma senhora, Dona Laci, que mês passado foi encontrar com Jesus. Ela não está mais aqui. Dona Laci olhou para mim com um olhar de ternura, de amor. Falou o que aconteceu. Eu caí de moto, eu caía bastante. Eu caí de moto, como você está? Ela começou a olhar, perguntou que remédio eu estava tomando. Ela deu algumas sugestões de algumas coisas que eu poderia recuperar mais rápido. E Dona Laci falava para eu ir toda semana no escritório da igreja. Ela era secretária da igreja, ela tinha uma casinha dentro do espaço, do lote da igreja. E eu ia lá toda semana para Dona Laci me discipular. Depois a gente passou a fazer parte da célula da Dona Laci. Sinto que Dona Laci não pôde ver tudo isso aqui. Mas com certeza, ela vai ter as suas coroas, as suas pedrinhas na coroa, referente à Base Church. Ela nem sabia que eu seria pastor. Ela nem sabia que eu estaria aqui hoje falando dela. Mas aquele cuidado, aquele olhar maternal sobre mim, me fez eu crer no verdadeiro evangelho. Fez eu acreditar. Muitos olharam para mim com o braço enfaixado e não perguntaram nada. Mas ela perguntou. Ela se interessou. E ela não cuidou só do meu braço. Ela se interessou pela minha vida. A conta foi paga de forma adiantada. Assim como na parábola, o bom samaritano encontrou aquele homem. Um dia eu fui encontrado também pela Dona Laci, Fabiana, antes de tantos que me abençoaram para eu estar aqui.
E tantos bons samaritanos que ainda aparecem na minha vida nos dias atuais. Agora, o versículo 35 diz assim: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse o quê? Até aqui a gente já trabalhou, né? Agora diz assim: quando eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Eu me lembro em Atos capítulo 1, em que os anjos vêm e falam: ei, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que subiu, ele voltará. Quando eu voltar, quando eu voltar, a igreja será arrebatada. Quando eu voltar, nós sentaremos à mesa para as bodas do Cordeiro. Quando eu voltar, eu vou vencer a batalha do Armagedon. Quando eu voltar, eu vou sentar no trono em Jerusalém. Quando eu voltar, eu reinarei no milênio. E esse mundo não será igual. Virá o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, onde a criança vai colocar a mão na boca do leão e nada vai lhe acontecer. Quando eu voltar, aquilo que tiver que reparar, eu vou reparar. Aquilo que tiver que pagar, eu vou pagar, porque eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode todas as coisas. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando eu voltar, você entendeu que ele ia continuar a viagem? Mas deixou ali pago. E falou para o hospedeiro: cuida dele. Cuida dele. Ele está cuidando de nós. Com Jesus não foi 2 denários, não. Foi o seu corpo humilhado no Calvário e o seu sangue derramado por nós. Ele pagou. Eu vou, estou indo, mas ele volta. Ele volta. Ele volta. Ele volta. Ele voltará. E a resposta, depois a pergunta de Jesus: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei: vá e faça. Você vê que a resposta lá do início é a mesma resposta do final. Só que no início ele responde em cima da lei. No final ele responde em cima da graça. Sabe por quê? A lei se completa na graça. Jesus está falando: tem uma lei, mas também tem uma graça. E nas duas precisa ter amor, nas duas precisa ter cuidado, nas duas tem que ter misericórdia e compaixão. Caminhando para o fim da mensagem, voltando para o tema, para você não esquecer: quem é o meu próximo? Sabe como que nasceu essa mensagem? Assim como da semana passada, nasceu nas nossas férias. Coloca a foto do carro aí. Esse dia aí era domingo, 14/7. Eu e Fabiana e os meninos estávamos indo para a Praia do Espelho, em Caraíva, comemorar 23 anos de casado. Passamos uma estrada de chão, demoramos chegar lá. Depois que estacionei o carro, porque eu não quis ir até embaixo, e esse abençoado foi e deu errado para ele. Ó. Estou descendo a pé, só eu. E Fabiano e os meninos, não tinha mais ninguém, esse carro lá. Parei, tentamos de todo jeito levantar, ajudar, empurrar. Tinha uma família todinha lá, não deu certo. E logo que eu cheguei, chegou um moço de camisa social,
calcinha passada, um sapatinho brilhando e a Bíblia debaixo do braço. Domingo de manhã eu falei, eu tá indo ou tá vindo da escola dominical, mas acho que ele tá voltando pelo horário. Falei, temos um crente para ajudar aqui. Aí começou a chegar outros carros, até que chegou aquela caminhonete lá que nos ajudou. E fomos atrás de corda, isso e aquilo, a gente está mexendo, levantando o carro, pegamos um macaco para tentar tirar o carro. E eu estou vendo o irmão, com a Biblinha aqui, ó. De lá, devagarzinho. Me dá uma vontade de dizer, ô irmão. Mas eu falei, vou deixar. Nesse momento, nasceu essa mensagem. Exatamente nesse momento, eu lembrei do texto do bom samaritano. Um monte de gente parou, daí começou a juntar a pessoa lá e ajudou, e um arrumou a corda, outro correu para lá e outro para cá. E me parece que o sacerdote ou o levita foi embora com a Bíblia debaixo do braço. Porque a Bíblia não pode estar só debaixo do braço, a Bíblia tem que estar no coração, né? Aí que está o nosso grande problema, a religiosidade. Sapatinho brilhando, calça, tudo impecável. Só faltou ajudar a gente a empurrar aquele carro. Só faltou entrar debaixo daquela terra igual todo mundo entrou. Depois de um tempão, ficamos ali 1 hora, 1 hora e meia. Seguimos. Tivemos um bom almoço na praia e foi todo lindo. Mas Deus ainda tinha mais uma para reservar para nós. Nós estávamos naquela região e a gente foi em Itacaré e falar de uma praia linda e nós, muito aventureiros, fomos indo para a praia. Põe outra foto. E no meio do caminho, numa trilha que dava mais ou menos 50 minutos, 1 hora. No meio do caminho, esse garotinho estava encostado do lado onde tinha um banquinho assim. Ele falou assim, o senhor pode me ajudar a colocar esse botijão no meu ombro? Falei, posso? É a hora que eu levantei para colocar o botijão sobre ele. Eu falei assim, mas você vai para onde? Ele falou, eu vou até na praia, porque a minha avó tem a barraca lá. Inclusive, tio, o melhor peixe da região. Você está vindo da onde? Eu estou vindo lá do campo de futebol. Eu passei pelo campo. Da onde nós estávamos, onde começamos a trilha, dava uns 3 quilômetros. Então, no mínimo, ele ia andar aí uns 5 quilômetros ou 6 com aquele botijão. Um garoto de 16 anos. E eu, quando garoto, trabalhei no supermercado. Eu puxava, carregava muito bujão de gás. E eu sei o peso. Eu falei, então eu vou te ajudar. E nós fomos conversando. Ele disse que está juntando um dinheirinho para comprar uma bicicleta. Porque ele nunca teve uma bicicleta. E eu falei para os meninos, enquanto vocês estão esperando o novo jogo do PlayStation, tem alguém querendo uma bicicleta que nunca teve. Tem alguém que está todo dia nessa peleja. E a gente desceu. Depois, graças a Deus, o Cristo se tocou e pegou um pouco e terminou. Fiquei com efeito colateral 1 semana desse bujão aí. E a gente chegou lá. E ele, para não ficar constrangido perante os barraqueiros que tinham usado um turista para ajudar ele a carregar, e de uma altura em diante ele quis levar sozinho para não ficar feio chegar lá. E ele terminou. Chegou na barraca. E ele continua lá. Quantas pessoas passaram por aquela trilha e podiam ter ajudado? Porque eu não fiz nada demais, eu acho que é o mínimo, isso é o mínimo. Mas você sabia que esse mundo está tão doente e carente que o mínimo passa a ser algo de grande relevância? Como ninguém está fazendo nada, quem faz qualquer coisinha, porque tinha muita gente na trilha, muita gente tinha passado por nós, estava na frente e ficou. E ele já estava cansado, que ele falava, ô tio, vamos dar uma paradinha agora. Ele parava. Há quanto tempo ele não estava dando paradinha?
E cada vez que dava uma parada, ele precisava de alguém para levantar o bujão, porque era muito pesado para um garoto. Ele era franzino. Temos a responsabilidade de ajudar, mesmo quem não é próximo. Eu não tenho compromisso só com quem está próximo de mim, não. Ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. Porque se eu não amo o próximo, eu também não me amo, porque o amor deve ser ao próximo, deve ser o mesmo amor que eu tenho por mim. É o que o texto bíblico diz. Se eu não consigo ter amor pelas pessoas, por uma série de diferenças que temos, eu não amo nem a mim mesmo. Nós temos a responsabilidade de ajudar mesmo que custe. Não esqueça que o samaritano pagou a conta da hospedaria. E como eu disse, às vezes a gente briga por causa de uma ofertinha para quem olhou o carro. A gente para ali na Palmas Brasil, toda hora chega um vendedor de um alfajor, de um bombom, de um negócio. Você acha que ele gostaria de estar lá? Batendo de mesa em mesa, 11 horas e meia-noite para vender um bombom, um alfajor, para ser ignorado por um monte de gente. Se ele está lá daquele jeito, é porque precisa viver daquele jeito, precisa pagar suas contas, precisa do sustento. E às vezes nós somos grosseiros. Eu estou me incluindo. Que é um dia que eu não estou legal, que eu não estou bem. Mas você está lá sentado comendo. E quem sabe quem está vendendo aquele alfajor, aquele bombom, não tem nem o que comer. Que nós não cumprimos o nosso papel. Você entendeu que esse samaritano tipifica Jesus? Você entendeu que Jesus não escolheu um sacerdote e um levita, mas escolheu um samaritano, alguém que era considerado diferente para tipificá-lo? Custa ajudar. E às vezes, amados, nós somos tão críticos à igreja, né? Acho que a igreja tinha que fazer isso, fazer aquilo. É porque geralmente a gente não coloca no outdoor o que faz. É porque a gente não tem um canal no YouTube que nem muitos têm, quando ajuda alguém na rua para todo mundo ver, ganhar views e seguidores. Mas eu posso garantir que essa igreja aqui já pagou muita conta de luz, de água. Essa igreja já arrumou carro, já ajudou pessoas que iriam perder seus bens, inclusive. Já pagamos conta de outras igrejas de energia, porque senão a igreja não ia ter luz para o culto. Essa igreja, quando viu os venezuelanos no meio do sinal, foi alugar uma casa, mobiliar e cuidou deles por 9 anos, 15, 20 pessoas. Fora outras coisas, porque a gente não fica anunciando aqui. Mas isso não é o pastor Robson que faz, não é um CNPJ ou um nome que está ali na frente, somos nós que fazemos. É o seu dízimo, a sua oferta, é a sua fidelidade que faz com que a igreja cumpra o seu papel. E às vezes nós não entendemos o papel da hospedaria. Não é à toa que Jesus criou esse... A sabedoria de Jesus é coisa que... Meu Deus, olha o cenário que Jesus cria. Eu não sei se você já tinha olhado para esse texto dessa forma. Sabe por que a gente deve amar? Nós devemos amar porque um dia éramos nós que estávamos quase mortos no meio do caminho. Um dia era eu que estava morto no meio do caminho, quase morto. Você sabia que a única vez na Bíblia que tem esse quase morto é nesse texto? Em nenhum lugar mais você encontra quase morto. Ou é morto ou está vivo. Mas quase morto somente nessa parábola. Já dá a entender que se está quase morto é que tem como restaurar. Se está quase é porque ainda não morreu, dá para recuperar. Dá para recomeçar, dá para refazer. Nada nesse texto é aleatório. Cada detalhe traz um princípio para ser aplicado em nossos corações.
Logo que eu e Fabiana casamos, nós íamos ainda na célula da dona Laci. E a gente ia de motinha, bis. Ela casou comigo por causa dessa bis aí. Ela achou que eu tinha alguma coisa, tinha só a bis, no consórcio. A gente ia pela 153 e a gente tinha que passar no setor dos motéis de Goiânia. E quando nós estávamos voltando, tinha um carro parado. Eu logo entendi, porque eu vi um botijãozinho do lado que tinha acabado a gasolina. E paramos lá. Então coloquei o rapaz na garupa, deixei a Fabiana com a moça no carro e fui até o posto de gasolina buscar o combustível. E esse homem na moto me conta que aquela não era a esposa dele, era a amante. A esposa e os filhos estavam em casa. Que ele queria separar para ficar com a amante. E eu, na minha inocência, juventude de 21 aninhos, 22, e sem muita experiência ainda no casamento, comecei a ministrar naquele homem na minha pureza, e ele começou a chorar em cima da moto. Ele era irmão, não sei se ele está vivo ainda, de um jogador famoso. Hoje é ex-jogador, e claro que eu não vou falar o nome. Ele começou a compartilhar o que ele tinha, começou a falar. E a amante ficou lá. Eles estavam ali porque eles estavam no motel. Não sei onde é que ele está hoje. Na minha maneira, com o pouco conhecimento que eu tinha, eu tentei aplicar algo no coração dele. E fui embora. Um dia era eu morto no caminho. E meus delitos e pecados. Um dia éramos muitos de nós aqui com o casamento quase acabando. Éramos nós cheios de dívidas. Éramos nós com problemas na saúde, tantas outras coisas. Quase mortos. E Jesus nos alcançou no meio do caminho. E para terminar, eu quero falar com você que está no meio do caminho. Se você está no meio do caminho hoje, aqui agora, Jesus está passando. Se você está quase morto no meio do caminho, Jesus está passando. No outro caminho, do outro lado, ele parou. Ei, ele estava no seu trono. Ele desceu da sua glória. Ele veio no caminho contrário para cuidar de você, para amar você. Quando o mundo te fizer cair, quando você estiver derrotado, quase morto no meio do caminho, o Senhor vai te levantar. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai curar. Duas coisas você precisa aprender. Você tem que andar com óleo e com vinho, com o sangue do Cordeiro, para curar. E a outra que você precisa aprender, que se você precisa da cura, deixa Ele derramar óleo e vinho sobre você. O Espírito está ministrando, não se agite. Eu vou pedir para que não haja agitação. Equipes, por favor. O Espírito está aqui. O Espírito Santo está aqui. Há uma unção linda do Senhor aqui. Há uma unção poderosa. A gente vai ter a ceia do Senhor daqui a pouquinho. Não vamos perder esse momento lindo. Deixa o Senhor ministrar o seu coração agora. Faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre as ações que você tem tido de modo geral na sua vida. Deixa o Espírito Santo
trabalhar em você. Deixa o hospedeiro trabalhar em você. Deixa Ele mover o seu coração agora. Deixa Ele tratar você. Ele está aqui. Assim como Ele estava lá. Ele está passando. O Espírito Santo está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está passando. O Senhor está te chamando. O Senhor está nesse lugar.